Começou na última sexta-feira, né? Os encontros, as reuniões entre representantes da Universidade de Blumenau, a FURB, e da comissão montada no MEC para avaliar a documentação proposta pela universidade, né, para avanços da criação da terceira Universidade Federal aqui em Santa Catarina. Agora a gente não fala mais em federalização da FURB, e sim na instalação da terceira Universidade Federal, que pode englobar inclusive o polo da UFSC aqui na cidade. Quem vai explicar tudo isso para a gente? Se ainda há esperanças, né, de que isso aconteça, como é que está isso, em que pé está essa situação, é a Lucimara Valentini Borges, professora da universidade. Oi, Lucimara, bom dia, obrigado mais uma vez pela visita. Bom dia, Jorge, e a todos os ouvintes da Rádio Itaberá. Lucimara, explica pra gente, né? Primeiro, essa mudança de nomenclatura que vocês definiram, por que isso, se muda alguma coisa nesse processo todo? E essa retomada, porque a gente estava meio parado com todo esse processo e muitas pessoas até descrente que pudesse ter algum avanço. Então, é claro que, primeiro esclarecer que o movimento em torno da federalização da FURB, ou de tornar a FURB uma universidade federal, é um movimento que existe há mais de 20 anos. E, historicamente, a gente falava FURB federal. E tanto que o campus da UFSC de Blumenau é resultado deste movimento pela federalização da FURB, que sempre sinalizou a necessidade de vagas públicas e gratuitas do ensino superior na nossa região. Hoje, a gente coloca como uma premissa, ou o movimento, né, se reorganiza a partir de um novo cenário, e a gente luta pela criação da terceira Universidade Federal em Santa Catarina, a partir da FURB com o campus da UFSC. A gente tem um novo cenário, porque nós temos um campus da Universidade Federal em Blumenau. E então não é a federalização da FURB, mas sim a criação da terceira universidade com o polo da UFSC e FURB, a partir da FURB, né? E nós retomamos agora de forma mais próxima com o MEC a discussão, e isso já a partir de todos os movimentos que antecederam o momento que nós estamos hoje. Nós começamos na semana passada, então, esse diálogo mais próximo com o Ministério da Educação. E o que foi discutido nesse primeiro encontro? Esse primeiro encontro, na verdade, nós teremos agora reuniões semanais, um calendário de reuniões semanais, e a proposta que foi acordada em reunião com o ministro da Educação, agora 30 dias atrás, onde esteve a nossa reitora, sempre participando desse processo, e o movimento FURB Federal, o movimento pela criação da terceira Universidade Federal em Santa Catarina. Nós acordamos que esse grupo ele vai fazer o estudo dos 3 projetos que foram solicitados pelo MEC, que é o projeto, o estudo socioeconômico e da necessidade de vagas públicas, e também o estudo aí do perfil do estudante do ensino médio, da mesorregião e microrregião. Esse nós já esgotamos na semana passada. Nós temos ainda o estudo jurídico, que prevê a cedência dos servidores, a questão da previdência, e depois o estudo do patrimônio. Então, nós iniciamos agora, nessa sexta, o estudo jurídico, que nós compreendemos que é a parte mais complexa do processo. A mais complicada de convencer também, né? Bom, voltamos para o primeiro encontro, né? Que é esse estudo, esse levantamento apresentado sobre a necessidade, né, dessa instalação. Convenceu o MEC? Não dá, assim, ó... Não há uma avaliação feita por essa comissão? Sim. Primeiro, é importante ressaltar que esse grupo é um grupo técnico, neste momento. Nós não estamos lidando com a questão política, nós estamos lidando com os estudos técnicos, tanto que é composto esse grupo pela FURB, na pessoa da nossa reitoria e da gestão, o movimento FURB Federal, né, com representação dos estudantes, do sindicato e o movimento em si, e também da prefeitura.
O que nós percebemos na última reunião é que havia um conhecimento sobre o projeto, havia um conhecimento sobre o estudo que estava em mãos, então a equipe tirou várias dúvidas em relação à questão socioeconômica, as vagas de ensino superior, esse perfil de ensino médio, né? Nós temos hoje uma demanda na mesorregião significativa ainda de saída de ensino médio. Então, o que eu posso te dizer, sim, tinha feito, a equipe estava ciente daquele projeto, esclareceu todas as dúvidas. Foi uma conversa extremamente tranquila, onde a equipe foi tirando as suas dúvidas também. Tinha esse interesse em compreender o que estava colocado em pauta naquele momento. E os números mostram que há necessidade, sim, e há interesse, né, de estudantes, de alunos, para se ter esse tipo de universidade aqui em Blumenau. O estudo deixa muito claro, primeiro, o tamanho, que é a mesorregião, que envolve aí 59 municípios, se eu não me engano, e 15 a microrregião. Nós temos uma saída significativa ainda de estudantes de ensino médio, e nós temos, dentro do estado de Santa Catarina, uma necessidade extremamente presente de vagas públicas e gratuitas no ensino superior, dado o tamanho dessa população, primeiro, que é uma população significativa para o estado de Santa Catarina, é significativa a saída de ensino médio, e nós temos polos. Por exemplo, Jorge, a nossa região, a microrregião, ela é um polo desenvolvido na área da saúde, inclusive com referência na área de transplantes no Brasil. E a FURB hoje oferece todos os cursos da área da saúde. E nós não temos nesta região nenhuma vaga pública e gratuita nesta área, né? Para que uma universidade comece a ofertar cursos nessa área e devolver para a comunidade o tamanho de serviço que a gente já desenvolve, inclusive os nossos serviços na área da saúde, na FURB, estão todos vinculados ao SUS, né? Nós entramos em processo de regulação, enfim. Isso demora muito tempo, né? Então, nós temos aqui já um capital extremamente significativo nessa área, né? Pronto para entregar para o governo federal, tendo em vista a ausência que nós temos aqui nessa região. Então, os números são muito significativos, colocando, né, vamos usar esse termo, entre aspas, esse buraco que existe aqui, né, dentro de Santa Catarina. E fora isso, também o estudo demonstra que Santa Catarina, em relação ao estado do Rio Grande do Sul e o Paraná, tem um déficit significativo de vagas públicas e gratuitas. Esse projeto da consolidação da terceira Universidade Federal em Santa Catarina, com a FURB e o campus da UFSC, nos colocaria no mesmo patamar dos outros estados do Sul, né? Dado que a FURB consegue, junto nesse projeto, a gente oferta já de cara 15 mil vagas. Então, tecnicamente, é viável pelo número de alunos e pela falta de vagas que tem. Isso. Agora vem um outro estudo e uma outra discussão. Tecnicamente, é ou não é viável a transferência desses servidores, né, do município para o federal? Esse levantamento já foi feito, né? Como se faz isso? A FURB também já fez esse levantamento, já tem exemplos de outros setores que fizeram, né, essa transferência e que deu certo, que é possível. Aí tem a transferência de instituto também. Isso. E depois vem o terceiro e último, que é o de patrimônio. Eu acho que esse até é um pouco mais simples, né? Sim. Mas esse que vem agora pela frente é a dor de cabeça. E a gente está falando aqui das coisas técnicas, porque a decisão no fundo e no fim é política. Mas a gente chega lá na frente. Essa discussão começa nesta sexta-feira e deve ser um pouco mais longa, né, Lucimara? A gente acredita que sim, né? Não nós não vamos esgotar em uma reunião, apenas num encontro. Até porque deve ter muitas dúvidas. Muitas, né? Nós temos, importante destacar os servidores a FURB é uma instituição pública de fato, né? É uma autarquia municipal. Bom, isso já facilita o processo.
né? Nós estamos falando já de uma instituição que é totalmente pública nos seus processos. Porém, nós somos servidores públicos municipais. Os servidores da FURB efetivos prestam concurso público municipal e nós integramos o ISBLU, nosso Instituto de Previdência Municipal, né? Essa é a grande questão que vai entrar na discussão agora, né? A possibilidade de cedência, sim, já tem outros modelos, e essa é a proposta, que nós, servidores da FURB, passamos a ser servidores cedidos ao governo federal caso o projeto se consolide, até a extinção da carreira, passaríamos a ser servidores cedidos. É claro que na prática isso não é tão simples. Tão simples assim. Porque nós teríamos numa instituição carreiras diferentes, previdências diferentes. Então, essa discussão que se inicia é justamente para a gente compreender agora quais as barreiras administrativas e jurídicas que se colocam nesse processo e como isso pode ser enfrentado, né? Para que a gente construa a partir disso esclareça e tenha claro todas as barreiras que são, né, que existem, se elas são possíveis de serem enfrentadas, que é o que a gente sempre buscou. Nesse processo todo, nós nunca chegamos no patamar que nós estamos, de abrir uma agenda semanal com o Ministério da Educação, para de fato fazer essa discussão, né? Uhum. Então, é isso que nós temos neste momento. Agora vem a discussão que busca a segurança jurídica de todo esse processo de transferência de servidores. E, por último, a transferência de patrimônio, que parece ser um pouco mais simples, né? A transferência do patrimônio, inclusive, ela vai passar por essa discussão do projeto jurídico. Porque qual é a questão? É que esse patrimônio da universidade ele seja transferido ao governo federal e este valor seja colocado no Instituto de Previdência, para que garanta até a extinção dos servidores, o aporte, hoje, né? Dos servidores que estão hoje. O aporte lá na Previdência. Então, as coisas, elas caminham, né, mais ou menos paralelas, não estão separadas, né? Uhum. Então, é um estudo que já foi feito, que já se viu, por um lado, a viabilidade, falta convencer o outro lado disso, né? E o outro lado busca tecnicamente, a gente está falando aqui tecnicamente, a segurança jurídica disso, né? É possível, não vai dar nenhum imbróglio jurídico, não vai ter problema lá na frente. A partir disso, se dá um ok ou não para o Ministério da Educação. Aí vem o ato. E aí tem que ter embasamento político, né? Aí vem outras, a pressão política, a necessidade e tal, que daí vem a fase política. Politicamente, né, há uma força nesse sentido. Por que eu pergunto isso para você, Lucimara? Porque a gente já teve essa discussão muito forte, diga-se de passagem, e o resultado disso não foi a federalização da FURB, foi um polo da UFSC, concursos que nem chamam a atenção, né? Não atingem a demanda necessária da nossa região, nada. E que soou como uma espécie de cala-boca para muita gente, né? Aí depois veio novamente um avanço, uma abertura de porta para uma conversa, que terminou com a mudança de governo. Agora vem novamente isso, e você disse que é um avanço significativo o fato de semanalmente ter encontros com o MEC. Quer dizer que esse é o melhor momento que se tem nesse sentido? De negociação? Nós já tivemos lá em 2013, nós chegamos muito perto. Né? Pois é, e tanto acabamos que culminou com o polo da UFSC. No polo da UFSC. O que eu posso te dizer, e a gente pode falar para a população nesse momento, que nós estamos... Se abriu novamente uma janela de diálogo, uma porta de diálogo, que passou muito tempo fechada, né? E que se abriu agora. Então, a gente precisa aproveitar isso. Enquanto tiver um sinal de diálogo, a gente não pode esgotar. A questão de ser um trabalho técnico agora e não político, porque, de fato, agora nós estamos num processo de análise técnica.
É claro que o resultado dessa questão técnica, ela pode facilitar ou dificultar o processo político. Exato, né? A segurança jurídica e técnica de que é possível ajuda bastante. Ela vai resultar no processo político depois. Que nós, mas a gente poderia sim ter uma força política maior, né? Enquanto bancada de Santa Catarina dentro do Congresso, enquanto Assembleia Legislativa e no próprio município, poderia sim, né? Todos manifestam sim o apoio, mas de fato a movimentação política é muito pequena, né? Nós tivemos, quando o governador Jorginho Melo assumiu o governo, ele pautou entre as 3 prioridades do Estado ao governo federal a federalização da FURB. Mas foi isso, né? Dentro da Assembleia a gente também não observa movimentos, assim como não observa na Câmara e também em nível nacional também, né? Ainda já tivemos mais espaço político? Sim. Estamos retomando o espaço político? Sim. Então, enquanto houver movimento, também as forças políticas vão se movimentando, nós temos clareza disso. Na medida que o movimento ele acontece, as forças políticas também se vão acordando, né? Vão se movimentando de forma diferente. Então, por isso é importante toda essa história do movimento e tudo o que nós já fizemos na região, mostrando que essa população regional, ela entende que vagas públicas e gratuitas para essa região devem passar pela FURB. Né? É isso que precisa ter claro. Né? Não é só a ampliação das vagas públicas e gratuitas na região, é isso com a FURB. É isso que a comunidade disse historicamente nesses 25 anos de movimento. E que a gente está aí de novo, né, entrando nessa discussão, buscando o avanço nesse sentido. O momento político agora também é de eleições municipais, né, se volta muito para essa questão das eleições municipais, e que bom que se o momento político está voltado para as eleições municipais, nós estamos avançando no lado técnico, né? Exatamente. Sem as interferências políticas também. Exatamente. Até se chegar a uma conclusão e um estudo bem feito, bem avaliado, para ser entregue aí ao ministro da Educação e ver se a gente consegue essa força política para avançar ou não. O temor é justamente isso, que cada vez que se fala da possibilidade de avanço, acontece alguma coisa. Por exemplo, né, vem o MEC e anuncia investimentos para ampliar o polo da UFSC, mais de 40 milhões, se eu não me engano, né, voltados para a compra do prédio da antiga Uniaselv, para colocar a UFSC lá e para abrir cursos que a FURB já tem. Ou seja, né, se investe dobrado aí nessa situação. Esse foi um fato que, a partir deste fato, é que nós conseguimos a agenda em Brasília com o ministro da Educação. Porque se há dentro do Ministério da Educação um projeto que discute a criação de uma terceira universidade com as 2 instituições, esse anúncio, de alguma forma, ele também foi uma surpresa para a região, para o movimento e para a FURB. Então, a partir disso, nós estivemos em Brasília, depois deste anúncio, diretamente com o ministro Camilo, o ministro da Educação, e foi a partir desse diálogo que se avançou no grupo de trabalho. Primeiro é importante destacar que 40 milhões, eles são provenientes do PAC. PAC não é recurso para ampliação de universidade, para ampliação de cursos. Ele é para infraestrutura. Então, ele vai servir apenas para compra de um prédio, não para ampliação de cursos. Esse é o primeiro ponto que precisa ficar claro. Segundo, o que o ministro deixou claro para aquela reunião? Se esses trabalhos que nós estamos agora dentro da equipe técnica resultar numa viabilidade, esse recurso pode ser investido, inclusive, para iniciar este processo de criação da terceira universidade. Essa transição. Palavras do ministro. Né? Então, o dinheiro não está disponível, não está alocado. Ele está no PAC, mas ele não está na conta.
E essa janela está aberta. Por isso que nós precisamos avançar de forma rápida nesses estudos. E deixar claro que recurso do PAC não é ampliação de curso. Recurso do PAC é infraestrutura. Né? Para também que aí não tenha-se uma confusão neste momento de ampliação de muitos cursos, não. É prédio, se for. E ainda tem esse destaque do ministro que esses diálogos e esses avanços que vão acontecer a partir do estudo podem resultar nesse recurso ser destinado para o início da terceira universidade. Tudo dá esperança, né? Agora depende tudo desses avanços aí, dessas negociações, desse convencimento. E dessa questão política que é também que mais você vai destaca, pesar no final, né, Jorge? Por isso é importante destacar também, nós vamos entrar em processo eleitoral para o município de Blumenau e o debate deste projeto vai passar na eleição municipal. Primeiro, porque a FURB é uma autarquia municipal. Segundo, porque o SBLU é o Instituto de Previdência do município. Não tem como os candidatos fugirem desse debate. É importante que isso também fique bem claro. Né? E para a população ficar atenta, né, do que vai ser tratado pelos candidatos neste processo. Uhum. A cidade tem que querer também, né? Acima de tudo, isso para ser necessário. Então, a próxima reunião é nesta sexta-feira? Nesta sexta. Uhum. Sempre no período matutino, as reuniões são remotas, mas já houve a sinalização que em algum momento a equipe pode vir a Blumenau e também alguém de Blumenau ir a Brasília. Esse canal está aberto. É muito provável que em algum momento a equipe do MEC venha também a Blumenau. Vocês sentem que há um interesse, pelo menos, ou uma boa vontade em se avançar nesse sentido? Há uma disponibilidade deste grupo em trabalhar, sim. Desta equipe que está trabalhando, há uma grande disponibilidade de ouvir, de conhecer, sim. Do ponto de vista técnico, sim. Neste momento, há um grande interesse e uma grande disponibilidade. Vocês conversam com a UFSC? Nós estamos, uma das coisas que o ministro também nos sinalizou, dessa aproximação com a UFSC. A FURB, enquanto a nossa reitora, a partir disso, já está tentando agenda com a UFSC para que a gente também inicie um diálogo entre as instituições, UFSC e Florianópolis. Sim. É necessário, por exemplo, ter o apoio da UFSC para esse processo avançar? É necessário que a gente dialogue, sim. É muito necessário que as instituições iniciem um diálogo sobre. É muito necessário. A impressão que dá é que a UFSC vê isso como uma concorrência. Eu estou dizendo que sim, é a impressão. Sim. Pode ser. Nós fizemos, ano passado, o movimento, não a reitoria da FURB. Nós fizemos um diálogo com o reitor da UFSC em Florianópolis. Foi um diálogo bom, né? Ele sinalizou que essa discussão ela vai caminhar muito pelo que, de acordo com as sinalizações que vierem do Ministério da Educação, e que ele nem é favorável nem contrário. Ele deixou dito que aguardava as sinalizações do Ministério, algo nesse sentido. Que pode ter resistência? Sim. Que tem grupos favoráveis dentro da UFSC? Também tem. Né? Não consigo te precisar, nesse momento, qual é a impressão da reitoria da UFSC. Né? Esses diálogos precisam acontecer e avançar para que a gente tenha mais certeza do que afirmar sobre a postura da gestão da UFSC. Vamos ficar na torcida, então, né, Lucimara, para que tudo isso avance. Quem sabe dessa vez a gente consegue ter uma luz no fim do túnel. Com certeza, né? E convocar sempre a cidade de Blumenau, da região, para acompanhar esse debate, para que a gente possa ter aqui na nossa região, de fato, uma terceira universidade federal potente, que com certeza
ela impulsionaria muito mais o processo de desenvolvimento também da região. Isso é provado nas regiões que têm universidades federais fortes e grandes, como elas impulsionam o desenvolvimento da região, seja não só ensino, mas pesquisa, como polo de pesquisa também. Tá certo. Obrigado pela tua participação. Estamos aqui ansiosos por novas notícias. Muito obrigada também a você, Jorge, e à rádio que sempre nos recebe. Bom dia. Bom dia. Eu conversei com a professora Lucimara Valentini Borges. Falamos sobre a retomada das negociações com o MEC para a criação da terceira Universidade Federal de Santa Catarina através da FURB aqui no Vale do Itajaí.